Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, este domingo encerra a nossa 8ª Pascal, a solenidade maior que a Mãe Igreja nos dá pela liturgia. Esta solenidade, esta 8ª, desafia mesmo a lógica do tempo, pois por uma semana, por 8 dias, mais que uma semana, transpondo aquela primeira semana, a semana da primitiva criação, abre-nos para um 8º dia, para a eternidade, rompendo o selo do 7º e fazendo-nos compreender que Deus é Senhor do tempo, que o tempo lhe pertence e que ao nos criar não nos destinou a uma simples existência cronológica, mas a uma eternidade com Ele. Quando a liturgia nos dá a celebrar o mistério da ressurreição com tamanha solenidade, nos quer fazer compreender que a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é simplesmente um detalhe, mas uma nova criação. A redenção que o Senhor realiza em seu mistério pascal, em sua passagem, em sua paixão, morte e ressurreição, refaz a criação inteira. Eis que faço novas todas as coisas. Vivemos em uma nova criação que tem a sua aurora no primeiro dia da semana, no domingo, e há de ter a sua plenitude no 8º e último dia, a eternidade. Cá, queridos fiéis, devemos lembrar que a ressurreição de nosso Senhor não se compara com aqueles milagres que Ele realizou por outrens durante sua peregrinação. O Cristo ressuscitado não é como a filha de Jairo, que, chamada da morte à vida, morreu de novo quando lhe chegou o tempo próprio. Não é como o filho da viúva de Naim, que ressuscitando voltou a ser o mesmo homem que era, e tendo as mesmas faculdades que qualquer homem tem, nem mesmo como a ressurreição de Lázaro, o amigo do Senhor, que depois da crucificação de nosso Senhor, os judeus também levaram à morte, pois o testemunho de Lázaro era a prova do poder de Cristo. Cá, queridos fiéis, está algo muito superior, muito mais elevado, que o Cristo realiza primeiro em si, para depois realizar em toda a humanidade redimida a glorificação completa e absoluta da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, e pela redenção capaz de viver no céu. É isto que almejamos, ressuscitar com Cristo. E quer a Mãe Igreja nos fazer professar com ênfase que a ressurreição do Senhor é verdadeira, não aparente, não subjetiva, não relativa. É um fato ontológico, objetivo e claro. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Isto, queridos fiéis, já nos lembra o santo apóstolo Paulo, quando fala que se tal fato não fosse verdade, de nada nos serviria a nossa fé e os sacramentos, mas coloca toda a sua autoridade em defender a veracidade da ressurreição do Senhor. Nos dias em que vivemos, em que uma pseudo-teologia, ou mais, uma sociologia do fenômeno religioso, revestida de teologia, com um nome catastrófico de teologia pública, nos vem dizer descaradamente, nas fileiras da Mãe Igreja, nos locais mais próprios para a defesa da fé, que se Cristo não tivesse ressuscitado, pouco importaria.
que sua ressurreição não é tão necessária assim para a veracidade da fé e a esperança da igreja, que a igreja continuaria e seria a mesma, pois de fato o Espírito, a ideologia de Cristo, suas ideias, seu ensinamento, este sim ressuscitou no coração e na consciência dos fiéis. Mas que bobagem sem tamanho! Que blasfêmia assombrosa! Reduzir a um fato insignificante o maior de todos os dogmas da fé católica: Cristo verdadeiramente ressuscitou. Hoje, queridos fiéis, olhamos para este Evangelho no mesmo dia da ressurreição, pois para São João a infusão do Espírito Santo sobre os apóstolos acontece no mesmo dia da ressurreição. Para São Lucas, na solenidade de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição. Cada evangelista tem o seu modo e a sua forma de escrever. A verdade não muda. Cristo ressuscitou e infundiu o Espírito Santo na igreja. Cá neste dia, o Senhor ressuscitado entra no cenáculo, onde os seus discípulos estão reunidos, 10, pois um se perdeu, Judas, o Iscariotes, e Tomé simplesmente não estava com eles. E ali, o ressuscitado mostrando as marcas da paixão, pois não é outro, mas o mesmo crucificado, aquele que ressuscitou dos mortos. Agora já não lhes oculta mais a sua divindade, como ocultaram durante a peregrinação e os anos de ensino da fé. Ali, enquanto se fazia mestre da doutrina, incentivava a virtude nos apóstolos. Cá, realizada toda a obra da redenção, lhes dá a compreender sua natureza humana e divina. Cá surge a portas fechadas, em local em que homem comum não pode entrar, a não ser arrombando e violentando janelas e portas, ou telhados, como fizeram aqueles que introduziram o paralítico diante do Senhor. Mas este entra, violando as leis da física, rompendo o espaço, pois para ele, tempo e espaço são servos seus, e não cadeias que o prendem. Cá, o ressuscitado e glorioso entra, mostra as suas chagas e lhes dá um mandato: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Que quer o Cristo fazer ao realizar tão grande dom? Ora, não chamamos este de Domingo da Misericórdia? E é de fato anunciar o Cristo, sua redenção, seu sacramento a todas as gentes e a todos os povos, é a única obra de verdadeira e absoluta misericórdia da Mãe Igreja. Anunciá-lo, comunicar a vida eterna, redimir a humanidade dos seus pecados, fazer com que o sacramento de Cristo os torne verdadeiramente filhos de Deus no Cristo, unigênito, é a maior e absoluta obra de misericórdia, da qual nem eu nem tu podemos nos abster sem grave pecado. Cá, queridos fiéis, o Senhor ainda é tão generoso e bondoso que não despreza Tomé, mas no 8º dia, domingo, surge também em favor deste, especificamente de Tomé, o apóstolo, que tanto falamos mal dele, dizendo ser fraco e vacilante na fé. Porém, não desafiemos a honra de tão grande apóstolo. Vocês perceberam como é difícil ter um Tomé na pia batismal?
usam mais a sua versão estrangeira, Tomás, para evitar de ter um filho fraco na fé. Pare com isto, não é justo como apóstolo. São Tomé conquista para nós uma dádiva imensa do Cristo, que faz a maior de todas as profissões de fé, a mesma que havemos de fazer ao fim desta homilia. Ao ver o ressuscitado, imediatamente o reconhece como Senhor e como Deus. E assim Ele o é nosso Senhor e nosso Deus. Mais que isso, recebendo a crítica de Cristo, pois este não aderira à pregação da igreja, dos demais apóstolos, e precisara dos sinais visíveis, aos quais o Cristo mesmo generosamente lhe concede, ainda faz vir de Cristo esta promessa destinada a mim e a ti. Mais felizes, bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Ora, por mais que desejasse ter uma experiência mística, não toquei as chagas do Senhor, nem das mãos, nem dos pés, nem do lado. Nem tu também não tivesses a experiência de São Tomé neste domingo, de pôr as mãos nas marcas dos cravos e de encostar em seu santíssimo lado, transpassado pela lança que perfurou o seu sacratíssimo coração. Mas eu e tu estamos aqui porque cremos, sem termos visto. Quanta generosidade de São Tomé nos conquistar de Cristo tamanha promessa. Cá, queridos fiéis, não podemos deixar de prestar atenção à ordem que o Senhor dá, e há de repeti-la no dia de sua Santíssima Ascensão. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, ensinai tudo o que vos ensinei, transmiti esta doutrina que vos dei, este modo de vida, e batizai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tal ordem do Senhor, tal mandato de perdoar os pecados pelos sacramentos da Igreja e de ensinar a vida nova do homem redimido por Cristo, entra em conflito com outro artigo da pseudo-teologia moderna que invade os nossos dias. Aquela que, contrariando o final do Evangelho de hoje, onde São João diz claramente, para que crendo tenhais a vida em seu nome, ou a máxima de São Pedro Apóstolo, que nos lembra, não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta pseudo-teologia ou sociologia do fenômeno religioso, que lhe seria mais própria, diz que a salvação não precisa de conversão, que não precisa de Cristo, dispensa Cristo do mistério salvador, e para mascarar tal absurdo, visto que as Escrituras, os santos padres e os doutores da Igreja são claramente contrários a isso, ainda vão dizer que existem os espermaticós, as sementes do Verbo, aqueles sinais de bondade, de generosidade, que permeia todas as culturas e que faz com que os homens possam ser bons e santos, mesmo sem Cristo. Vai mais longe, queridos fiéis. Tal ideologia estranha à fé cristã vai dizer mesmo que anunciar Cristo em um povo de cultura e crença diferente seria uma atrocidade e uma violação. Desprezam os antigos missionários, desprezam até mesmo a missão apostólica, de chegar aos confins do mundo conhecido, da Índia, da Espanha, a Roma, a Capadócia, a tantas regiões
e o esforço dos apóstolos. Estes desprezam mesmo os grandes missionários que chegaram ao Japão, à China, ao Alasca, à Terra do Fogo, que chegaram ao Chile, aos extremos da terra, movidos por uma única fé, o nome de Cristo, como necessidade absoluta para a salvação de cada alma. Olhamos, queridos fiéis, se é possível aceitar tal doutrina, que diz que basta uma moral equilibrada, uma moral social perfeita, para que a salvação, ou seja, a santidade, chegue a todos os povos e a todas as gentes. Não podemos crer nisso, porque é muito contraditório. E para reforçar ainda mais pensamento tão absurdo, ainda vão alegar que aqueles do passado viviam em uma antiga eclesiologia, uma eclesiologia extremamente encismemada da igreja consigo mesma, e que cá, nestes tempos modernos, comunicativos e abertos, não ousam dizer, mas acho que na próxima vem, plurais, vem uma eclesiologia nova, uma eclesiologia do diálogo, do intercâmbio das culturas, dos tesouros das nações. E que cá, queridos fiéis, não é necessária a conversão, não é necessária a mudança de vida, não é necessário nenhuma forma de adesão ao nome de Cristo. Basta a pessoa ser boa, ou seja, moralmente equilibrada. Esta eclesiologia suposta não pode existir. Simplesmente não pode existir. Porque para existir uma nova eclesiologia, é preciso existir uma nova igreja. A eclesiologia é a mesma, da paixão do Senhor, do seu lado aberto pela lança na cruz, de onde jogou o sacramento do batismo e da Eucaristia, de onde nos jorra a salvação, a redenção, a filiação divina, de seu mistério da ressurreição, de tudo aquilo que Ele realizou por nós, da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seu envio a toda a terra, da peregrinação da igreja. Tudo isto é uma mesma e única eclesiologia. Para que exista uma nova eclesiologia, precisaria que Cristo retornasse, desse uma carta de divórcio à igreja, morresse na cruz mais uma vez, tivesse o coração transpassado de novo, jorrasse de novo o sangue e a água, fosse novamente sepultado e ressuscitasse outra vez. Bem, o Cristo ressuscitado não pode mais morrer. A morte já não tem poder sobre ele. Então não é possível gerar uma nova igreja. Portanto, não é possível gerar uma nova eclesiologia. A eclesiologia é a mesma, do nascimento da igreja à parousia, à consumação dos séculos. Cá nos vem perguntar, por que estas coisas ainda são aceitas? E por que esses absurdos de eras tão conturbadas da teologia ainda encontram adeptos nos nossos dias? É estranho pensar como estão fragmentadas, enfraquecidas as congregações missionárias, que em tempos anteriores tinham tanto fogo para levar a boa nova às gentes. E cá em nossos dias estão tão frágeis, tão raquíticas de vocações e falta de sentido de sua própria existência. Podem dizer, padre, muito obrigado por gastar o nosso tempo de domingo com tanto esforço para falar para nós o que dia está dizendo para os padres missionários. Bem, queridos fiéis, temos que ser muito agradecidos
àqueles que nos transmitiram a fé. Muito agradecidos aos padres, aos missionários, aos institutos que atravessaram o Atlântico e o Pacífico, que subiram as terras mais longínquas do norte e que desceram aos extremos do sul da terra. Temos que ser muito agradecidos àqueles que vieram a esta terra de Veracruz, aqueles que chegaram aqui deixando cidades cristãs, deixando condições de vida muito confortáveis, deixando cargos importantes em universidades da Europa, para enfrentar mata, bicho e povos hostis. Quantos não morreram? Quantos não deixaram aqui o fim de sua própria vida? Ou por doenças, ou mesmo sofrendo atentados, martírio na mão de povos arredios. Lembremos de nosso primeiro bispo, Dom Sardinha, que naufragando, salvou-se na praia. Salvo na praia, foi capturado por índios canibais e devorado. Temos gratidão a um bispo que deixou a alta corte portuguesa para vir governar um imenso Brasil e que deu a vida em nome de Cristo. Será que temos verdadeira gratidão àqueles missionários que chegaram aqui e mesmo lutando contra decisões da coroa espanhola, portuguesa e até mesmo contra decisões papais e contra conchavos de cardeais, morreram nas nossas missões jesuíticas? Acho que não. Somos soberbos demais para sermos agradecidos. Mas se pensássemos que esta gente tivesse essa teologia naquele tempo e negasse transmitir-nos a fé, que seríamos nós hoje? Um bando de pagãos, panteístas. Estaríamos vivendo num absurdo da idolatria. É isso que queremos transmitir ao futuro da igreja? A mesma covardia dos apóstolos antes do encontro com o ressuscitado, que por medo se trancavam? Ou teremos a coragem de anunciar, como eles o fizeram depois da efusão do Espírito Santo? De novo podem me perguntar: ótimo, para os bispos, para os padres. Não, queridos filhos, a ordem do Senhor é para todos os seus discípulos. Nós, independente do estado de vida que estamos, somos obrigados, por mandato divino, de anunciar que não existe salvação em outro nome, a não ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Cristo não é dispensável. Sua ressurreição não é relativa. Independente se você é pai de família, mãe, se você tem as suas obrigações na administração do lar, da empresa, dos negócios, do trabalho, independente da condição laica, e por sinal, parece serem os leigos os que estão consertando a disciplina eclesiástica no tempo de hoje. Esta semana mesmo, em uma diocese da Itália, aonde uma igreja foi anexada ao Museu Diocesano, o bispo permitiu que no altar mor, consagrado ainda a igreja e o altar, pois não foi feita a excomunhão da igreja, um artista colocasse uma escultura blasfêmica em cima do altar, com autorização do bispo e da administração do Museu Diocesano. E quando alguns fiéis foram lá dizer: senhor bispo, pelo amor de Deus, não pode, o bispo disse: o mal está nos olhos de quem vê. Mesmo a Itália, tão secularizada, fraca na fé, diante desta atrocidade, reuniu centenas de fiéis na porta do bispo.
rezando o terço em desagravo por esse sacrilégio. Parece que os leigos conseguem ver a incoerência com mais facilidade do que os doutores em teologia. Parece que os leigos conseguem reformar a igreja com mais veemência do que seus pregadores, nos quais me incluo. Aqui, queridos fiéis, o anúncio do Cristo deve sim passar pelas famílias católicas, pelos pais de família, pela vivência dos lares, pela piedade vivida em cada casa. Os seus filhos são os casais do futuro, são os padres do futuro, são os frades do futuro, as freiras, os monges e as monjas. Se você os ensinar a verdade, nenhuma teologia corrupta os sequestrará para a mentira. Existe um só Cristo, uma só fé e uma só igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.